você. Glória a Jesus. Evangelho de João, capítulo de número 6. Vou estar mais uma vez fazendo a leitura do texto básico deste quarto dia da campanha. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 11, que foi lido na leitura devocional, que diz: E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos seus discípulos e os seus discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. Senhor Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento, Senhor, foi feita a leitura do texto bíblico, dos quais, Senhor amado, eu te peço neste momento a orientação, a direção do teu Espírito Santo, Senhor, para que pelo mesmo, Senhor, o Senhor venha nos dar a direção, a inspiração do teu Espírito Santo, e que o Senhor possa nesta noite estar falando aos nossos corações, Senhor. Fala, Pai, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Igreja do Senhor, o texto que está inserido neste quarto dia desta campanha vai nos falar sobre o milagre da multiplicação. E a introdução vai nos dizer assim: na Bíblia, o milagre é uma intervenção sobrenatural de Deus, que rompe as leis naturais para revelar seu poder, amor e propósito. Esses acontecimentos extraordinários são frequentemente chamados de sinais, prodígios ou atos poderosos, evidenciados a ação divina e fortalecendo a fé daqueles que testemunham ou ouvem sobre eles. Em Jesus, os milagres confirmam a sua divindade e seu papel como salvador da humanidade. O milagre é, portanto, um ato intencional de Deus, gerado por sua vontade, que transforma realidades humanas para abençoar e ensinar. Entre os muitos milagres de Jesus, um dos mais conhecidos e impactantes é o da multiplicação dos pães e peixes. Este milagre é registrado em todos os 4 evangelhos, em Mateus capítulo 14, em Marcos capítulo 6, em Lucas capítulo 9 e em João capítulo 6. E cada um revela profundas lições espirituais. Todos os 4 evangelistas, eles resolveram relatar em seus evangelhos a multiplicação de pães e de peixes realizada por Jesus. Os evangelhos sinóticos
eles relatam os mesmos milagres. Apenas Lucas tem um acréscimo no seu conteúdo, por ser um pesquisador. E por ser um pesquisador, ele buscou em muitas fontes. Então ele tem um vasto conteúdo em cada descrição de milagres. Mas o evangelista João, ele já se destacou para narrar alguns fatos que os outros evangelistas não narraram. Mas já a multiplicação de pães e peixes, o evangelista João, ele faz questão de narrar pela importância e pelas verdades espirituais que é transmitida e inserida dentro desse texto, dentro dessa passagem, aonde aprendemos, aonde somos instruídos a crer, a acreditar, a confiar no Senhor. Aqui, louvado seja o nome do Senhor, o texto, ele vai apresentar uma situação, mas é importante entender, e aqui o contexto vai estar explicando o escritor da revista, que esse milagre, comumente, após saber da morte de João Batista, Jesus vai se retirar para um lugar deserto. João Batista, ele vai saber da notícia que Herodes vai mandar decapitar João, seu primo João é morto. Jesus sente a dor, pois ele também estava com o homem. Ele sente e ele vai a uma parte deserta, fica só, porque ali ele precisava de um tempo para ficar só, a dor da perda, do luto. Enquanto ele estava lá, tentando ter esse tempo para ficar só, uma multidão vai seguir ele, vai chegar lá, vai se aproximar dele. Mesmo Jesus, com a dor da perda, mesmo Jesus com a dor do luto, mesmo ele passando por aquele momento não muito fácil, ele poderia muito bem dispensar aquele povo, dizer: hoje eu não estou bem, eu peço que você respeite esse período de luto. Mas não é isso que Jesus vai fazer. Ele vai guardar dentro de si aquela dor e ele vai colocar em prática a missão a qual ele foi chamado. Ele não vai deixar que a dor, que aquela situação viesse impedir ele de realizar a missão a qual ele foi escolhido e chamado para se realizar. E talvez aqui há algo que nós devemos aprender, porque muitas das vezes, quando estamos passando por dor, por dificuldades, por situações difíceis, nós queremos nos isolar e deixar de lado a missão a qual o Senhor designou para nós fazermos.
vai fazer a obra do Senhor. Não podemos deixar que a tristeza nos impeça de fazer a obra de Deus. A tristeza, por mais que ela foi forte no coração da irmã Ana, não impediu ela de subir e ir ao templo adorar o Senhor. A tristeza no coração de Neemias era tão grande, mas não impediu ele de servir ao rei. Mesmo triste, vou servir ao rei. Ana, mesmo triste, mas eu vou para a casa do Senhor. Aleluia. Jesus, mesmo passando por essa dor, ele abre mão para atender a necessidade daquela multidão que estava ali, precisando de algo da parte dele. E Jesus vai ensinar, Jesus vai curar os enfermos, Jesus vai instruir, mesmo passando por dor. Tem dores que nós passamos, e essa dor nós temos que superar ela. Até quando você não vai superar essa dor? Deixar essa dor impedir você de fazer a obra? Até quando você vai deixar que essa dor, até quando você vai deixar que esse processo que você enfrentou, que você passou, essa decepção, essa traição, essa amargura, essa decepção, até quando você vai deixar que isso seja um bloqueio na tua chamada? Até quando você vai deixar que isso bloqueie a sua chamada? É tempo de romper, mesmo doendo, mas tem um que vai te dar força para você superar. Glória a Deus. Tem um que vai pegar nas tuas mãos e vai dizer: eu estou contigo nessa. Não é fácil. Não é fácil. Quando a gente quer se esconder, quando a gente quer ficar sozinho, isolado. E aí Deus quer que a gente faça algo. E aí Jesus vai colocar, aleluia, a disposição para ajudar essa multidão. E o evangelista João vai narrar de uma forma diferente dos demais. Os outros evangelistas vai narrar que eles vão passar, Jesus vai ensinar, vai pregar, vai curar, e o tempo vai passar que as pessoas não vão nem perceber, não vão nem notar. Quando eles olham, os discípulos vão chegar a Jesus, despede essa multidão para que eles vá por aí e comprem pão para comer. Já se faz tarde. Só os evangelistas vai narrar dessa maneira. Porque o homem, por si só, ele despede as pessoas vazias. Mas Jesus vai olhar aquelas pessoas
E Jesus vai dizer: está aí de comer eles. É função de quem? Sobreiro. Deu a palavra. Aleluia. Ministra o pão aí. É a função nossa. Função minha, função sua. Chegou uma pessoa necessitada de Cristo, não deixa ela partir da mesma maneira que veio. Vai desfalecer no caminho, pode se matar no caminho, pode se suicidar no caminho. Dê uma palavra para ela. Porque muitos acontece, eles pedem vazio. O que é que acontece? Morre, se suicida, tira a própria vida. Então Jesus, ele dá esses exemplos para que nós venhamos praticar. E vamos lá que a hora eu tenho que resumir o máximo aqui. Em nome de Jesus. O contexto aqui no deserto. Fala rapidinho de deserto. Lugar de provação, de milagre. Antes de explorarmos as lições desse evento, é importante refletir sobre o simbolismo do deserto. Na Bíblia, o deserto é lugar de prova, de escassez, mas também é de revelação e manifestação divina de Deus. Pode transformar nosso deserto em cenários de milagres. Ninguém quer ir no deserto. Ninguém quer enfrentar provações. Ninguém em sã consciência diz: Deus me leva para o deserto. Ninguém quer. Mas nós queremos ver milagre. Nós queremos viver, aleluia, o sobrenatural de Deus. E para viver milagres e sobre o sobrenatural de Deus, às vezes é necessário Ele nos conduzir a um deserto, a uma escassez, a uma falta, a uma necessidade. Para que ali, na necessidade, quando você olha para um lado, não vê saída, olha para o outro, não vê saída, olha para todos os lados, não vê saída, você olha para o alto, aí vê uma mão estreita que é a ação. Só vamos viver milagres, geralmente é na escassez, é na dificuldade. E só enxergamos a providência de Deus na escassez. Só enxergamos a bênção de Deus na escassez. Na escassez, quando a provisão de alimento do lar zerou, aí a gente entende que o irmão, ou o vizinho, ou alguém que levou uma sacolinha de manga, você entende que é bênção, é provisão. Na escassez. Na escassez, quando você não tem nada, e o irmão leva os machistinhos para você, você olha e eita glória, vou fazer um refogadinho, vai é uma bênção. Você olha e dá glória e vê isso como providência. O girimãozinho que você ganha, você vê como providência. Você dá glória e glória a Deus. Na escassez, você vê a ação de
fica bonito. Mas quando você está na bonança, você diz, está tudo bem, você pode não. Parece que você vai para aí, tá tudo para mim. Mas quando está escasso, quando você tem que botar um papelão embaixo, tem um buraco debaixo do sapato, e você sai de casa pedindo para não chover, às vezes tomara que não chova, eu já passei por isso. Tem que passar para um videozinho assim, um papelão. E na igreja eu tive que botar os pés lá da parede para ninguém ver os pés. Estava no papelão. E quando chovia, saia. Aí eu saí denunciando. Aí quando você recebe, você diz, eita glória, é bênção. Mas quando está você com um cromadinho, bonito, alguém chega e diz, está vigiando não. Então, é na escassez que Deus muitas das vezes permite nós, aleluia, irmos para reconhecer os benefícios dele, a bênção dele. É por isso que crente volta e meia está na prova. Volta e meia está na dificuldade, volta e meia Deus permite ir lá para o deserto, vá um pouquinho no deserto, vá, que você vai lembrar que a manga é coisa boa. Vá lá um pouquinho no deserto, que você vai lembrar que o machistinho é bom também. Vá lá para o deserto, para você lembrar que cozinhar na lenha também você cozinhou um dia. Vá, que carvão também precisa, é bom também. Vá. Para a gente lembrar e a gente glorificar Deus. É provisão, é provisão, é bênção. E Deus nunca vai, aleluia, nos abandonar em meio ao deserto. A provisão vai vir de cada dia, a bênção vai vir de cada dia. E no dia que não chegar nada, no dia que não chegar nada, é o dia que você tem que jejuar. Glória, aleluia. É o dia que tem que consagrar. Mas Deus hoje não apareceu nada, Deus tem que consagrar. O pastor estava dando um certo testemunho do irmão que ele disse, nunca viu o irmão murmurar. O irmão estava em tudo via qualidade. Cortaram a luz dele, ele disse, rapaz, é para a gente ter almoços, né, românticos, chique, a luz de vela. Faltou o alimento assim, rapaz, glória a Deus, é para vir de emagrecer, para ficar um pouquinho gordinho, e para consagrar a vida. E o irmão, tudo que ele falava, e o irmão falando de tal, aquele irmão é assim, mas ele sempre viu uma qualidade naquele irmão. Aí um dia o irmão disse, espera aí. Quero ver qualidade agora. Ele disse, e o diabo, o que você acha, irmão? Aí eu esse do sujeito trabalhador. O diabo, pensa que o sujeito trabalhador. Né? Então, ele viu uma qualidade. E realmente era um trabalhador, viu? Todo dia quer destruir. Todo instante está destruindo. Acabando que vai para frente. Então, meus irmãos, o deserto é necessário. Então, quando você estiver na bonança, glorifica a Deus. E quando o sei geralmente é difícil. Quando você estiver na pingana, você lembrar do pedaço de aguinha. Aí Deus lembra, nós vamos lembrar. Então, em nome de Jesus, o deserto é necessário. Foi necessário para Jesus, como exemplo, ele não precisava passar por deserto, mas ele teve um caráter porque ele deixou exemplo. É o líder que ele bebe, pratica, mas depois os que vêm, vê
provisão e a transformação. Aleluia. Pastor, eu não estou vendo isso em nosso dia. É porque você não está crendo. Porque não estamos crendo, não estamos acreditando. Estamos tentando da nossa maneira. Tentando na marra. Eu quero crer, eu quero acreditar. Não é a mesma coisa. Mas alguma coisa acontece. Pode ter certeza. Algo Ele está fazendo no mundo espiritual, aleluia, no meio da igreja, em favor da igreja. Não estou vendo, mas não preciso ver, eu creio que Ele está fazendo alguma coisa em teu favor. Glória! Não sei o que você precisa, não sei o que você necessita. Pastor, preciso livrar-me de uma situação. Possa ser que Ele não livre você dessa situação, mas possa ser que Ele lhe dê força para você enfrentar essa situação. Geralmente nós quer se livrar e Ele nos dá força para nós encarar, seja fornalha, seja cova de leões, seja urso, seja gigante, seja quem for que estiver pela frente. Ele nos dá força, mas nós quer se livrar. Vai lá, meu campeão. E a gente não quer, nós quer se livrar. Tem coisa que é negociável, vamos ter que enfrentar. Porque lá na frente, o nome dele vai ser glorificado. Aleluia. Jesus é movido por compaixão. Em Mateus 14, saindo Jesus viu uma grande multidão possuída de íntima compaixão por eles. Já Marcos 6,34 diz que teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. A compaixão de Jesus não é passiva, mas ativa. Ele vê, se comove e age. O milagre não começa com os pães, mas começa com o coração cheio de amor por Deus. Aleluia. Ele teve a sua dor particular, mas quando ele olhou para aquela multidão, ele teve amor, teve compaixão. Os discípulos, não vamos crer. Não fuja do problema, encare com fé. Mateus 14:15. Os discípulos queriam o quê? Que Jesus despedisse a multidão para que eles fossem embora e comprassem comida. Então os discípulos queriam se livrar da história. Vamos lá, se viram. Se viram? Vamos lá, estou com vocês. Só que os discípulos queriam evitar o problema. Jesus, porém, nos ensina que a fé enfrenta a realidade e busca a solução em Deus, não o afastamento das dificuldades. Os recursos humanos são limitados, mas Deus é ilimitado. Os nossos recursos podem limitados. Nossos recursos são poucos, mas há um Deus que é ilimitado. Há um Deus que é poderoso para fazer coisas extraordinárias através das nossas vidas. Embora por conta do tempo, e assim ainda, misericórdia. Então vamos lá, vamos entrar no cenário. João vai revelar que Jesus vai falar para eles dar de comer. E o interessante, no capítulo 6, e no versículo 5 diz, de João,
Jesus disse isso para tu experimentar, mas bem sabia o que havia de fazer. Então tem coisa, tem situação na nossa vida que Ele permite passar para nos experimentar, mas Ele já sabe o que vai fazer. Ele já sabe o que vai fazer. Já está tudo no controle dele. Aleluia. Aí Filipe vai responder: você tem dinheiro não lhe bastarão, para que cada um tome um deles. E um dos discípulos vão chegar com informação e os outros evangelistas não dá. Os outros evangelistas vão dizer que vão ter 5 pães e 2 peixinhos. Mas João vai relatar que tem um moço, tem um rapaz aqui, tem um garoto aqui no meio dessa multidão que trouxe, bem preparado o menino. Saiu de casa, mas trouxe uma marmita. O que é que tem lá? 5 pães e 2 peixinhos. Bem preparado. Mas ele vai dizer: mas o que é isso para tantos? E o interessante é que este moço, trazendo esses 5 pães e 2 peixinhos, ele vai ceder para Jesus. Ele podia dizer: problema de vocês, esse é meu. Vocês vieram despreparados e estavam na razão dele. Se fosse eu e você no lugar desse moço, qual era a nossa atitude? Por mais que nós fôssemos com o coração bom, será que nós pegávamos pelo menos um pão e um peixe? Peraí, pega 4, pega um peixe. Sabia? Será? Mas ele vai entregar tudo que tem nas mãos de Jesus. Tudo que tem nas mãos de Jesus. E o que faz a diferença é isso, a entrega. Ele vai entregar tudo. Tudo que tem. E não vai ser decepcionado. Nessa entrega, de entregar 5 pães e os 2 peixinhos para Jesus, aí os outros evangelistas vão narrar os detalhes. Que aí vai haver uma organização que vai sentar na relva, grupo de 50 e 50. Jesus é organizado. Jesus gosta de coisa organizada. Nós é que somos desorganizados. Mas Jesus gosta de negócio organizado. Jesus gosta de negócio organizado. Tudo certinho. Dividiu os grupos de 50 e 50. Jesus começou a partir. Fez a oração. Parte tudo pela uma oração. Nunca antes, vai para uma refeição, já vai comendo, vai engolindo. Agradeço, Senhor. Obrigado por esse alimento. Possa ser que você se engasgue de alimento. E aí dá para orar. Sai embora. Senhor, muito obrigado por esse alimento. Esse alimento que o Senhor preparou. Eu quero agradecer. Eu sei que nesse momento tem pessoas que não têm, mas que o Senhor possa preparar também para que aqueles que não têm possam ter. Agradeça. E ali eles agradecem e começam a partir para os discípulos. E os discípulos partem para a multidão. E o negócio parece que vai virar um minador. Quanto mais põe naquele povo, mais tem pão naquele ser. Glória. E vai colocando. Aleluia. Vai colocando. Vai tirando e vai colocando. Vai tirando, vai colocando. O negócio fica tremendo. Imagina só aquele momento. Aparecendo, aleluia. Né? Aquela vasilhinha de arroz, do crente, aquela vasilhinha de feijão. Quanto vai cozinha, vai parecer que tem, né? Tem gente que parece que um minador. Quando a gente está na prova, parece que botou um minador lá. Você cozinha hoje, cozinha amanhã, cozinha. Parece que tem um minador lá dentro, que parece que Deus está comendo e o arroz não acaba, o feijão não acaba. Porque você é fiel a Deus, então Deus está, aleluia, abençoando. Está abençoando.
até que Deus preparar dinheiro para comprar outro. Né? Deus guarda. É bênção. Coisa boa. Né? Então, todos vão ser alimentados. Todos. E no término, que todos vão ser alimentados, Jesus vai pedir para recolher, para que nada se perca. Jesus não gosta de desperdício. Viu? Jesus não gosta de desperdício. O negócio de você comer e desperdiçar. Não quiser, não. Coloque o que você consegue comer. Jesus não quer desperdício. Ele mandou recolher, juntar tudo aquilo que sobrou. E ainda sobrou 12 cestos de pães cheios. 12 cestos de pães cheios. E comeram mais 5.000 homens, além de mulheres e crianças. E o escritor diz que mais ou menos, aproximadamente, se for colocar aí, crianças e mulheres, uma base de 15.000 pessoas se alimentaram naquela oportunidade. Será que não vale a pena buscar a Jesus, estar com Cristo, confiar nele, colocar nas mãos dele, colocar o salário na mão dele, o teu ganho na mão dele? Não é pegar e dizer que bicharia, não dá para nada. Eu já vi tanta gente pegar o dinheiro, essa bicharia, não dá para nada. Já profetizou maldição. Mas ali para pagar as contas, não vai dar mesmo, já declarou. Mas se você pegar, Jesus, aqui, Senhor, esse é o meu ganho, deixa eu ver. Eu coloco em tuas mãos. Abençoa. Ora, agradece. Pelo menos você tem uma renda, tem pessoas que não têm. Agradece. Consagra. Entrega na mão do Senhor. E você vai ver a diferença do dia a dia. Seja fiel. Você vai ver a diferença quando você sair da feira para fazer uma compra. Você sai com 100 conto, vai lá na feira, você vê a sacolinha voltando cheia, não voltava não. Não voltava. Você chega, mas 100 não deu para nada, aí já volta com aquela coisa. As coisas mudam. Deus abençoa. Deus abençoa. Eu não creio, aí é problema seu. Eu creio. Agora, se você andar só murmurando, só reclamando, Deus não vive milagre. Deposite na mão do Senhor. Confie nele. Confie nele, acredite nele. E pode ter certeza que você não vai ficar decepcionado. Você não vai ficar decepcionado. Já resumi por conta do tempo, para já entrar na administração da ceia. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu entrar aqui na conclusão. Em nome de Jesus. Vamos lá. Conclusão. Este milagre revela o caráter compassivo de Jesus, sua capacidade de transformar um pouco em muito. Aquele ditado que as pessoas dizem, um pouco com Deus é muito. Um pouco com Deus é muito. Então, a sua capacidade de transformar o pouco em muito é a importância de corações generosos e confiantes. O deserto, que poderia ser cenário de escassez e desistência, se tornou um palco de milagres inesquecíveis. Lembre-se, mesmo em meio às tribulações da vida, quando os recursos são escassos e os problemas se mostrarem insolúveis,
Entregue o que você tem nas mãos de Jesus. Ele continua multiplicando pães e peixes, oportunidades e esperanças. Ele ainda continua, é o mesmo, é o mesmo, é o mesmo. Ele é o mesmo. Aleluia. Ele é o mesmo. Aleluia. Aleluia. Eu sei que cada um sempre teve suas experiências, seus momentos de deserto. Mas você viu a mão de Deus no deserto. Você viu a providência chegando. É humilhação, é providência. É providência. Tem pessoas que às vezes ficam com o coração um pouco orgulhoso. Oh, é providência. Não posso. Deus mandando. Tome posse. Em nome de Jesus. Vai glorificando a Deus. Vai exaltando ao nome do Senhor. Você pode viver o milagre da multiplicação. O seu pouquinho que você acha pouco, bastando na mão dele. Isso vai render tanto. Aleluia. Vai render tanto. Igual a dona de casa, né? Que às vezes o esposo compra lá a carne, estoura, ela pega, caprichosa, taca a batata dele. Vai render. Eu amo batata. Não, que a gente ama batata. Para mim é a mistura, render a mistura. Essa é a ideia. A render. Vamos atrás. Mas na hora, eu amo, eu gosto, não. É para render. Aí aumenta. Aumentando. E quanto mais caprichosa a dona de casa, mais o negócio não rende. Eu lembro que antigamente a mãe pegava o ovinho. Batia aqui, ficava enorme. Hoje em dia, nós dentro de casa quebra, faz uma caixa inteira e não dá para nada. Também eu acredito que alguns já viveram isso aqui, né? Um ou dois ovinhos, uma turma grande, que batia aqui, ficava enorme e todo mundo morria, ficava satisfeito. Havia uma comunicação ali. Aleluia, é. Deus faz. Deus faz. Então, traga Deus para a sua casa, para a sua finança, para tudo que é seu, ele participar de tudo. Aí você vai ver, aleluia, você tem alegria, até no momento de escassez, você vai ver as coisas acontecendo, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, sempre você vai ter motivo para dar glória a Deus. Amém? Igreja do Senhor, já vamos logo assim.